Tonight. Olá galera, o professor e engenheiro Thiago Wendet aqui, hoje trazendo mais um vídeo para o canal, comentando o assunto relacionado ao novo anexo 3 da norma regulamentadora número 15. Este anexo 3 ele foi alterado pela portaria número 1359 de 9 de dezembro de 2019. Ele alterou todo o anexo 3 da norma regulamentadora número 15, que trata dos limites de tolerância para exposição ao calor. Então, vamos fazer algumas comparações do texto deste novo anexo 3, contrastando com o anexo que vigorava até então. Observem comigo, esta imagem aqui, nós temos dois trabalhadores expostos à luz solar, sem nenhuma fonte artificial de calor. Todo esse calor em que eles estão expostos é proveniente do Sol. No que diz respeito ao antigo anexo 3 da NR15, pergunto para vocês, a situação que eu apresentei na imagem anterior poderia ser considerada insalubre perante o antigo anexo 3? Vamos analisar o que falava-se lá. Limites de tolerância para exposição ao calor explicitava para a gente que a exposição ao calor deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido termômetro de globo, IBUTG, definido pelas equações que se seguem. Ambientes internos ou externos sem carga solar. É uma situação em que havia limites de tolerância no antigo anexo 3. Agora, limites externos com carga solar. Com carga solar. Era uma situação prevista no antigo anexo 3 da NR15. Vocês vão ver daqui a pouco que tem uma diferença muito grande com o que era estabelecido até então para a situação que eu apresentei no slide anterior, para o que agora estará vigorando. Respondendo à segunda pergunta apresentada nesse slide, e em relação ao novo anexo 3 da NR15, a situação apresentada anteriormente pode ser considerada insalubre? A resposta para essa pergunta é não. O novo anexo 3 apresenta para a gente a seguinte redação. Anexo 3, limites de tolerância para a exposição ao calor, alterado pela portaria número 1359 de 9 de dezembro de 2019, e aqui tem as observâncias deste anexo. O objetivo. A primeira coisa que nos deixa claro de que aquela situação evidenciada naquele slide não considera-se condições insalubres atualmente. Olha o objetivo. O objetivo desse anexo é estabelecer critério para caracterizar as atividades ou operações insalubres decorrente da exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor. Seguindo, este anexo não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor. Observem a imagem novamente. Existe alguma fonte artificial de calor para estes trabalhadores? A resposta é não. Logo, o novo anexo 3 ele não contempla esse tipo de situação para fins de caracterização de condições insalubres. E como eram realizadas as quantificações nos ambientes de trabalho, ou seja, as avaliações quantitativas, no antigo anexo 3 da NR15 para a verificação das condições ambientais de trabalho e constatação se aquele ambiente era insalubre ou não. A princípio, o antigo anexo 3 estabelecia que os aparelhos que devem ser utilizados nessa avaliação são termômetro de bulbo úmido natural,
termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum. Não estabelecia que deveria ser um conjunto igual existem hoje aí medidores de estresse térmico, em que contém nesses medidores os 3 termômetros integrados. Poderiam ser termômetros separados, desde que depois de efetuar as leituras aplicassem naquelas equações que seria para o IPU-TG interno ou externo sem carga solar, onde teríamos 0,7 TBN mais 0,3 TG. O TBN seria termômetro de bulbo úmido natural e o TG seria termômetro de globo. E em ambientes externos com carga solar, o IBU-TG era dado pela equação 0,7 TBN mais 0,2 TG mais 0,1 TBS, sendo que TBN, termômetro de bulbo úmido natural, TG, termômetro de globo e TBS, termômetro de bulbo seco. Então, após verificar o tipo de ambiente, se é um ambiente interno ou externo sem carga solar, ou ambiente externo com carga solar, efetuava-se a medição com os termômetros e depois, com os resultados, efetuava o cálculo nas equações apresentadas aqui. Um outro aspecto que deve ser levado em consideração, isso hoje também e também no antigo anexo 3, é a taxa de metabolismo que o trabalhador demanda para poder executar suas atividades de trabalho. No antigo anexo 3, nós tínhamos no quadro 3 listadas apenas algumas atividades. Por exemplo, trabalho leve com o gasto de 125 quilocaloria por hora, um trabalho que é executado sentado, efetuando movimentos moderados com braços e troncos, e o exemplo dado aqui pelo anexo, datilografia, ou seja, máquina de escrever. Hoje em dia nem se tem mais a utilização desse tipo de mecanismo. Hoje em dia trabalha-se com digitação. Então estava bem defasado este quadro do anexo 3 da NR15 antiga, e ele passou por uma reformulação que vocês não verão daqui a pouco comigo, quando eu farei as comparações entre as duas metodologias de análise quantitativa. Para poder finalizar como eram realizadas as avaliações quantitativas e caracterização de insalubridade para a exposição ao calor, de acordo com o antigo anexo 3 da NR15, após efetuar todo o cálculo do IBU-TG e verificar a atividade executada pelo trabalhador, efetua-se um cruzamento entre o IBU-TG e a taxa metabólica. De posse dessas duas informações, faz-se uma comparação, utilizando-se o quadro número 1, se for o caso, pois esse quadro número 1, ele trata de regime de trabalho intermitente com descanso no próprio local de trabalho, ou utilizava-se o quadro número 2, onde nós encontramos a taxa metabólica do trabalhador e, correspondente a essa taxa metabólica, existe um máximo de IBU-TG permissível. Dando um exemplo aqui, olha, 300 quilocaloria por hora, o máximo de IBU-TG permitida para essa situação seria de 27,5. E o cálculo para esse tipo de constatação leva em consideração a hora mais crítica do dia, tanto no que diz respeito a questões de metabolismo, quanto no que diz respeito para as questões de taxa metabólica. E a análise é feita ponderada para uma hora, tanto para o metabolismo quanto para o IBU-TG. E hoje em dia, com o advento do novo anexo 3 da NR15, como são as metodologias de avaliação quantitativa deste novo anexo 3? Fazer uma leitura primeiramente para depois fazermos alguns comentários. Olha o item 2, caracterização da atividade ou operação insalubre. Subitem 2.1.
A avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na norma de higiene ocupacional NHO 06, segunda edição 2017 da Fundacentro nos seguintes aspectos. Observem bem, a NR15 está trazendo os procedimentos de avaliação das normas de higiene ocupacional da Fundacentro. No antigo anexo 3 não existia nenhuma menção à Fundacentro. E agora, os novos anexos, inclusive o do ruído, têm trazido as metodologias de análise quantitativa da Fundacentro. O que determina aqui? Primeiro item, determinação da sobrecarga térmica por meio do índice IBUTG, que é o índice de bulbo úmido termômetro de globo. É o mesmo índice que a gente viu anteriormente. Equipamentos de medição e formas de montagem e posicionamento, procedimentos de uso dos mesmos nos locais avaliados. Lembram que no antigo anexo 3 não tinha estabelecido os equipamentos que deveriam ser utilizados dentro da avaliação de exposição ao calor. Falava-se lá termômetro de bulbo seco, termômetro de bulbo úmido, termômetro de globo, mas não explicavam como que esses termômetros eles deveriam ser construídos. E agora sim, quando estabelece que as metodologias e procedimentos têm de ser os da NHO 06, lá nesta norma de higiene ocupacional tem toda a forma, desde a construção do aparelho até a sua utilização. Aqui no item C, procedimentos quanto à conduta do avaliador, e no item D, medições e cálculos. Sequenciando aqui, no subitem 2.2, a taxa metabólica deve ser estimada com base na comparação da atividade realizada pelo trabalhador com as opções apresentadas no quadro 2 deste anexo. Vamos dar uma idinha lá no quadro 2 para vocês verem a grande diferença. Lá no antigo anexo 3 nós tínhamos aí uma lista pequenininha de atividades. Olha a quantidade de taxa metabólica por tipo de atividade estabelecida agora neste novo anexo 3 da NR15. Em repouso, trabalho leve com as mãos, sequenciando aqui, ó, trabalho pesado com braços e pernas. Um outro detalhezinho aqui é que não está dando o resultado em quilocaloria por hora, e sim em watts. Em pé, agachado ou ajoelhado, trabalho leve com as mãos, trabalho moderado com as mãos, trabalho pesado com o corpo. Agora aqui temos em pé, em movimento, e temos até o estabelecimento de algumas velocidades. Olha, a pessoa trabalhando de pé com algumas velocidades, 4 km por hora, a pessoa demanda aqui de 297 watts. E assim vai seguindo, olha só. Com inclinação também, a pessoa trabalhando em pé, com uma rampa inclinada aí de 15 graus, exemplo. Diversos tipos de metabolismo por atividade foram estabelecidos com o advento deste novo anexo 3 da NR15. Isso é muito interessante. Retornando no slide onde falam onde estão as taxas metabólicas, subitem 2.2.1. Caso uma atividade específica não esteja apresentada no quadro 2, que é aquele quadro que a gente viu com uma infinidade de atividades mencionadas ali, seu respectivo gasto energético deste anexo, o valor da taxa metabólica deverá ser obtido por associação com atividade similar do referido quadro. O antigo anexo 3 tinha ali 9 atividades mencionadas. Já esse tem uma gama muito grande. Caso a gente não encontre atividade no quadro 2, podemos colocar ali por similaridade, podemos efetuar a comparação por similaridade. Subitem 2.3. São caracterizadas como insalubres as atividades ou operações realizadas em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor. Mais uma vez ressaltando aqui, ambiente fechado ou ambiente externo com fonte artificial de calor. Fonte natural de calor não é considerado neste anexo 3 da NR15 atual. Seguindo,
Sempre que o IBU-TG médio medido ultrapassar os limites de exposição ocupacional estabelecido com base no índice de bulbo úmido, termômetro de globo, apresentados no quadro 1 IBU-TG Max e determinados a partir da taxa metabólica das atividades apresentadas no quadro 2, ambos deste anexo. O que está querendo dizer aqui? Nós vamos verificar a taxa metabólica demandada para o trabalhador executar as suas atividades, mensurar o IBU-TG daquele ambiente de trabalho e efetuar o cruzamento dessas duas informações. Nós temos um IBU-TG e temos uma taxa metabólica. Diante dessa taxa metabólica, teremos um IBU-TG máximo. Sequenciando aqui, subitem 2.4. O índice de bulbo úmido, termômetro de globo médio, IBU-TG, e a taxa metabólica média, representada pela letra M, a serem considerados na avaliação da exposição ao calor, devem ser aqueles que, obtidos no período de 60 minutos corridos, resultem na condição mais crítica de exposição. Isso já estava mais ou menos previsto lá no antigo anexo 3. O que está querendo falar aqui para nós? Que durante o dia inteiro de trabalho do colaborador, o que deverá ser avaliado são os 60 minutos da condição mais crítica de exposição, seja pela taxa metabólica demandada pela atividade do trabalhador, seja pelo IBU-TG. Posso deixar o aparelho medindo o dia inteiro lá para depois verificar as condições mais críticas, qual hora que foi a condição mais crítica? Pode. E depois analisar com as taxas de demanda energética desse trabalhador para poder efetuar as comparações mediante o quadro número 1. Subitem 2.4.1. A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, devendo ser desconsideradas as situações de exposições eventuais ou não rotineiras nas quais os trabalhadores não estejam expostos diariamente. Então, o cara ali vai efetuar um trabalho onde ele precisa adentrar em um ambiente um pouco mais quente do que é o habitual dele. Essa atividade não deverá ser considerada para fins de avaliação e caracterização ou não de condições de insalubridade. É aquilo que é habitual na rotina de trabalho daquele trabalhador. Subitem 2.5. Os limites de exposição ocupacional ao calor, IBU-TG Max, estão apresentados no quadro número 1 deste anexo para os diferentes valores de taxa metabólica. Então, verificamos a taxa metabólica, mensuramos o IBU-TG e, através daquela taxa metabólica, nós vamos descobrir qual que é o IBU-TG máximo permitido para o trabalhador executar aquelas atividades. Subitem 2.6. As situações de exposição ocupacional ao calor, caracterizadas como insalubres, serão classificadas em grau médio, ou seja, 20% do salário mínimo da região. Seguindo, aqui nós temos o quadro 1, que estabelece os limites de exposição ocupacional ao calor, diferentemente do que estava lá atrás, limites de tolerância, agora está tendo essa mudança de nomenclatura, limite de exposição ocupacional, em forma diferente de abordar a temática. Então vou dar alguns exemplos aqui, olha. 112 watts de demanda energética, o IBU-TG máximo seria 33.1. Em contrapartida, uma taxa metabólica de 231 watts, nós temos o IBU-TG máximo de 29,5 graus. Então é isso, de forma bem abrangente, bem resumida, trouxe para vocês aqui as principais alterações trazidas pelo novo anexo 3 da norma regulamentadora número 15. Fiz algumas comparações deste anexo com o anexo antigo. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe, deixe seu joinha para poder fortalecer o canal, divulgue esse vídeo para os seus amigos e colegas da área de SST e até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau!